Tem alguém na sua vida que sorri para você e ao mesmo tempo destrói você por dentro. Não com gritos, não com tapas, não com cenas dramáticas que todo mundo consegue ver e julgar. Com palavras escolhidas a dedo, com silêncios estratégicos, com humilhações disfarçadas de piadas na frente de todo mundo. Com aquele tom de voz que soa como preocupação, mas que na verdade é controle puro. E o pior, as pessoas ao redor riem, e você congela. E por um segundo, só um segundo, você se pergunta: será que o problema sou eu? Será que estou sendo sensível demais? Será que estou exagerando de novo? Não é, você não está. E hoje eu vou te provar isso. Curta e se inscreva nesse canal. Aproveite e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber e sempre deixo um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais. São histórias criadas voltadas apenas para o entretenimento e para a reflexão. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Dito isso, vamos começar. O que aconteceu comigo numa tarde de domingo mudou para sempre a forma como eu enxergo relacionamentos, família e poder. Mudou a forma como eu me enxergo. Eu estava sentada à mesa de jantar da família do meu marido. 16 pessoas ao redor. Risadas, conversas paralelas, pratos cheios, aquele barulho confortável de família reunida. E então minha sogra abriu a boca. O que ela disse durou talvez 30 segundos. Menos do que isso, talvez. Mas os efeitos daquilo eu ainda carrego até hoje. Não como uma ferida aberta, como uma lembrança que mudou tudo. Não porque me machucou, mas porque naquele momento eu finalmente entendi algo que psicólogos especializados em comportamento familiar chamam de dinâmica de controle encoberto. É um padrão sofisticado, sutil e devastadoramente eficaz. E quando você aprende a reconhecê-lo, você nunca mais é a mesma pessoa. Você começa a ver o que antes era invisível. Fica aqui comigo, porque essa história vai muito além de uma briga de família ou de uma sogra difícil. Ela fala sobre manipulação sistemática, sobre o silêncio usado como arma, sobre o poder que o grupo tem de validar ou destruir uma pessoa, e sobre o momento exato em que alguém, depois de anos engolindo, decide que não vai mais aceitar. Antes de te contar o que aconteceu naquele domingo, eu preciso te explicar algo. Porque sem esse contexto, a história parece simples. E ela não é simples. A maioria das pessoas acredita que famílias tóxicas são fáceis de identificar. A sogra que grita na frente de todos. O pai que bate na mesa e intimida. A mãe que xinga, que humilha abertamente, que todo mundo ao redor consegue enxergar e nomear como abusiva. As pessoas imaginam toxicidade como algo barulhento, óbvio, impossível de ignorar ou de negar. Mas a ciência diz exatamente o contrário. As formas mais devastadoras de abuso psicológico dentro de famílias são silenciosas, são sutis, são socialmente aceitáveis, são, muitas vezes, até aplaudidas pelas pessoas ao redor. São disfarçadas de humor, de cuidado, de preocupação genuína. E é exatamente por isso que são tão difíceis de combater. Pesquisadores da área de psicologia social têm um nome técnico para isso: abuso por procuração social. É quando alguém usa o ambiente como arma. Usa as pessoas ao redor, o contexto da situação, a ocasião especial, o clima de celebração. Não faz nada diretamente. Não confronta. Não grita. Usa o grupo como cúmplice involuntário. Usa o riso nervoso dos outros como validação. Usa o silêncio de quem deveria te defender como prova de que você está sozinho. E quem está sendo atacado fica completamente paralisado. Porque como você se defende de algo que ninguém ao redor parece ver como um ataque? Como você reage sem parecer a pessoa que está criando um drama desnecessário numa situação que, na superfície, parece absolutamente normal? Essa é a armadilha perfeita, elegante, eficaz e completamente invisível para quem não sabe o que está observando. Eu caí nessa armadilha por anos.
Em 2017, pesquisadores da Universidade de Michigan conduziram um estudo que ficou conhecido internamente como Projeto Espelho, um estudo sobre o que eles chamaram de humilhação pública encoberta em ambientes familiares. Eles acompanharam 340 famílias ao longo de 3 anos inteiros. Instalaram câmeras e gravadores em contextos naturais, almoços de domingo, festas de aniversário, reuniões de fim de ano, jantares comemorativos. E depois de acumular horas e horas de material, eles sentaram e analisaram os padrões com atenção minuciosa. O que eles descobriram surpreendeu até os próprios pesquisadores. Em 78 das famílias analisadas, havia pelo menos uma figura central que exercia controle emocional sobre os demais membros do grupo através de comentários estrategicamente disfarçados de humor ou de preocupação. Frases ditas com um sorriso no rosto e leveza na voz que, na verdade, carregavam uma mensagem muito clara de hierarquia e poder. Frases como: nossa, você comeu muito hoje, né? Tá de olho no peso. Ditas com um sorrisinho. Ou você ainda não aprendeu a fazer isso direito. A gente vai ter que te ensinar de novo. Em tom de brincadeira, com risos ao redor, na frente de todo mundo. Palavras que sozinhas parecem inofensivas, que qualquer pessoa de fora diria: é só piada, não leva a sério. Mas que acumuladas, repetidas, aplicadas sempre na mesma direção, sempre contra a mesma pessoa, sempre em público, constroem uma narrativa, constroem uma identidade imposta, constroem a história de quem você é naquele grupo, e ela raramente é favorável. Mas aqui está a parte que mais me perturbou quando eu li sobre esse estudo. Os alvos dessas humilhações, as pessoas que recebiam esses comentários de forma repetida, apresentavam os mesmos padrões de estresse fisiológico que vítimas de confrontos abertos e declarados. Cortisol elevado, frequência cardíaca acelerada, tensão muscular, resposta de congelamento àquela paralisia involuntária idêntica à de quem sofre uma ameaça física direta. O corpo não diferencia. Não tem como enganar o sistema nervoso com contexto social. Para o seu cérebro primitivo, uma piada humilhante na frente de 16 pessoas numa mesa de jantar de domingo ativa exatamente o mesmo alarme interno que um perigo físico real. E aí você sorri e responde: não, tá tudo bem, foi mal entendido. E pega o garfo e continua comendo. E por dentro, algo em você vai morrendo aos poucos, tão devagar que você quase não percebe. Mas eu preciso te contar o que eu descobri depois disso. Algo que a maioria das pessoas nunca vai ouvir num consultório de psicologia, porque é desconfortável demais de admitir. Porque implica reconhecer que certas pessoas nas nossas vidas não estão sendo difíceis por acidente. Não estão tendo um dia ruim. Não estão agindo por insegurança sem perceber. Esse comportamento, essa humilhação pública, sutil, repetida, com sorriso no rosto, não é acidente. É estratégia. Psicólogos que trabalham especificamente com dinâmicas de poder em ambientes familiares têm um nome para isso: controle territorial por dominância social. É um mecanismo que existe na nossa espécie há dezenas de milhares de anos. Está gravado no nosso DNA antes mesmo de termos linguagem sofisticada. Quando um membro de um grupo quer estabelecer ou reafirmar sua posição de autoridade dentro daquele grupo, ele não precisa gritar, não precisa ameaçar, não precisa ser óbvio. Ele só precisa fazer uma coisa: diminuir alguém na frente do grupo de forma que o grupo aceite, ou pelo menos não questione. E quando o grupo ri, mesmo que seja uma risada nervosa, mesmo que seja uma risada de quem não sabe o que fazer, a mensagem fica gravada em todo mundo presente. Essa pessoa tem poder. Aquela outra, não. Essa pessoa define as regras. Aquela outra obedece. Minha sogra não estava sendo cruel por acidente naquele domingo. Ela não estava tendo um dia ruim. Ela não estava insegura. Ela não estava com ciúmes sem perceber. Ela estava me dizendo, na frente de 16 pessoas, com um sorriso no rosto e uma voz leve, exatamente qual era o meu lugar naquele grupo. E estava garantindo que todos ao redor ouvissem e registrassem. E por anos, sem entender o que estava acontecendo, eu deixei. Mas é aqui que a história fica ainda mais estranha, ainda mais perturbadora. Porque quando eu finalmente comecei a entender o que estava acontecendo, quando as peças começaram a se encaixar, eu percebi que o problema não era só ela. Era eu.
Era o que eu tinha aprendido a aceitar ao longo do tempo. Era o silêncio do meu marido naqueles momentos. Era minha própria voz, que engolia as palavras antes mesmo de elas chegarem à boca, antes mesmo de eu ter tempo de decidir se queria falar ou não. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre por que a gente aceita esse tipo de coisa, sobre por que a gente fica muda, sobre por que a gente vai embora para casa e chora no banheiro em vez de falar no momento em que acontece, eu encontrei uma explicação que me partiu ao meio. E que ao mesmo tempo me libertou completamente. Mas antes dessa explicação, eu preciso te contar o que aconteceu naquele domingo. Com todos os detalhes. Porque os detalhes importam. Era o aniversário do meu sogro. 62 anos. A família toda tinha se reunido na casa deles, uma casa grande, bem cuidada, com aquele jardim que minha sogra sempre fazia questão de mencionar nas conversas. A mesa estava posta com capricho. Tinha comida por todos os lados, tinha vinho, tinha aquela atmosfera densa e quente de família numerosa reunida, barulhenta, calorosa na superfície e completamente minada por baixo. Eu tinha passado 2 dias inteiros preparando uma sobremesa especial para levar. Não foi uma decisão simples. Eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse seria avaliada. Tudo que eu levava, tudo que eu usava, tudo que eu dizia naquele ambiente era avaliado. Mas eu queria fazer algo com significado. A receita era da minha avó. Um doce de família, daqueles que têm história, que tem afeto embutido em cada etapa do preparo. Eu aprendi vendo ela fazer, décadas atrás. Levou 2 tardes inteiras. Eu refiz uma vez porque achei que não tinha ficado bom o suficiente. Quando eu coloquei a travessa na mesa, no meio de tanta comida, eu senti aquela mistura estranha de orgulho e ansiedade que qualquer pessoa sente quando traz algo seu para um ambiente que não é exatamente seguro. Minha sogra olhou, inclinou a cabeça levemente para um lado. Deu um sorriso, aquele sorriso dela, que eu já conhecia de cor, que parecia gentil e não era. E então disse, em voz alta o suficiente para que todos ao redor da mesa pudessem ouvir claramente. Nossa, ficou com uma aparência bem diferente, você seguiu a receita mesmo. Silêncio de meio segundo. E então risos. Alguns mais soltos, de quem achou graça genuinamente. Outros mais nervosos, de quem não sabia exatamente o que estava assistindo, mas sentiu que precisava reagir de alguma forma. Meu marido olhou pro prato. Eu sorri. Disse que sim, que tinha seguido. E me levantei para buscar mais água na cozinha. Fui até o banheiro. Fechei a porta com cuidado, sem fazer barulho. Fiquei lá por 3 minutos, eu sei, porque olhei para o relógio 2 vezes. Respirei fundo. Me olhei no espelho por um momento. Voltei. E por dentro, algo que já estava muito frágil há muito tempo finalmente quebrou. Mas não da forma que você está pensando. Não foi um colapso. Não foi desespero. Não foi aquela tristeza pesada de quem se sente derrotado. Quebrou em clareza. Porque eu entendi, naquele banheiro pequeno com cheiro de sabonete de lavanda, algumas coisas que eu tinha evitado entender por muito tempo. Que aquilo não ia mudar. Que ela não ia mudar. Que nenhuma sobremesa perfeita, nenhum esforço, nenhuma boa vontade da minha parte ia mudar o papel que ela tinha decidido que eu ocupava naquele grupo. Que se eu ficasse esperando o respeito daquela mulher, eu esperaria para sempre e não receberia. E que a única coisa que estava dentro do meu controle era o que eu aceitava. Eu preciso pausar aqui e te fazer uma pergunta diretamente. Já aconteceu com você? Já aconteceu de você estar num ambiente que deveria ser seguro, família, relacionamento, amizade, e sentir que uma palavra, um comentário, um olhar mudou alguma coisa dentro de você de forma que você não conseguiu nem nomear direito na hora? Não precisa ser sogra. Pode ser mãe, pai, irmão mais velho, amigo de longa data, chefe que você respeita. Pode ser qualquer pessoa com quem você tem uma ligação real, que você ama ou que você achava que amava, e que te faz sentir diminuído em momentos em que você deveria se sentir completamente seguro. Se já aconteceu, você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquele frio específico no estômago, aquela vontade súbita de sumir, de sair da sala, de encontrar qualquer desculpa para não estar mais ali. Aquela voz dentro da sua cabeça que diz baixinho, deixa pra lá. Não vale a pena.
Você está exagerando. Eu preciso te dizer algo sobre essa voz. Algo importante. Essa voz não é sua fraqueza. Essa voz não é covardia. Essa voz é o resultado de um processo longo e silencioso de aprendizado o ano sendo ensinado, de formas explícitas e sutis, a ceder, a minimizar, a preservar a paz do ambiente à custa da sua própria paz interna. Você não é fraco. Você foi treinado. E esse é o insight mais doloroso e mais libertador que existe nessa história inteira. Psicólogos comportamentais têm um conceito chamado capitulação aprendida. É diferente de covardia. É diferente de falta de autoestima, embora possa coexistir com ela. A capitulação aprendida é um processo cognitivo específico quando o cérebro, depois de repetidas experiências em que o conflito não leva a nenhuma resolução positiva, aprende que resistir não serve de nada, e então começa a ceder automaticamente, como reflexo, antes mesmo de a pessoa ter tempo de pensar conscientemente se quer ceder ou não. É exatamente o mesmo mecanismo estudado em experimentos clássicos de comportamento nos anos 60. O conceito de desamparo aprendido, documentado inicialmente por Martin Seligman. O experimento era perturbador na sua simplicidade e coloca um ser vivo repetidamente numa situação em que não importa o que ele faça, o resultado negativo acontece de qualquer forma. Não tem saída. Não tem ação eficaz. Com o tempo, o ser vivo para de tentar. Para de buscar saída, para de resistir. E essa é a parte mais perturbadora mesmo quando a situação muda. Mesmo quando a saída está aberta e visível na frente dele, ele não se move. Porque aprendeu, num nível mais profundo do que o racional, que não adianta tentar. Eu tinha aprendido que não adiantava. Não de uma vez. Não depois de um único incidente. Mas aos poucos, ao longo de muitas tardes de domingo, de muitos jantares, de muitas comemorações em que eu saía me sentindo menor do que entrei, e onde a reação que eu recebia quando tentava falar era sempre a mesma: exagero, sensibilidade, drama. Que se eu me defendesse no momento, seria eu a grossa, a que não aceita brincadeira. Que se eu conversasse com meu marido depois, ele diria que eu estava vendo problema onde não tinha, que era jeito dela, que eu precisava aprender a lidar. Que se eu me afastasse, seria a chata, a que não aceita a família, a que está criando um abismo no casamento. Então eu ficava, e sorria, e ia buscar mais água. Mas tem um ponto, e pesquisadores da Universidade de Stanford mapearam isso com precisão em estudos sobre tolerância ao estresse crônico em que o cérebro humano atinge o limite absoluto da capitulação. Um momento em que algo fundamental vira. Em que a dor de continuar cedendo se torna fisiologicamente maior do que o medo de reagir. Em que o custo do silêncio passa a ser maior do que o custo da voz. Esse momento tem um nome na literatura psicológica. Pesquisadores chamam de ponto de ruptura identitária. É o instante em que a pessoa para de se reconhecer no padrão de comportamento que adotou. Em que o gap entre quem você é e quem você está sendo se torna grande demais para ignorar. No meu caso, esse momento aconteceu num banheiro com cheiro de sabonete de lavanda, numa tarde de domingo de aniversário, 3 minutos depois de sorrir para uma humilhação que eu não merecia. Mas aqui eu preciso te dar um aviso sério. Porque o que vem depois do ponto de ruptura é o momento mais delicado de todo o processo. E é onde muita gente erra. É fácil, incrivelmente fácil, transformar a clareza em raiva. E a raiva em plano de vingança. E o plano de vingança em guerra aberta. E a guerra em destruição não só do relacionamento, não só da dinâmica tóxica, mas de você mesmo no processo. Muita gente, quando finalmente acorda para uma dinâmica que estava destruindo ela em silêncio, quer explodir tudo de uma vez. Quer confrontar publicamente. Quer expor. Quer que todo mundo ao redor veja, reconheça, valide a dor que ficou acumulada por tanto tempo. E eu entendo esse impulso profundamente. Deus, como eu entendo. Existe algo no ser humano que quer que a injustiça seja vista, que quer testemunhas. Mas os psicólogos que estudam recuperação de dinâmicas abusivas em relacionamentos de longa data dizem algo que parece simples na teoria e é extraordinariamente difícil na prática: a vingança, qualquer forma de vingança, mesmo a mais justificada, mantém você preso exatamente à mesma dinâmica de poder que te destruiu. Pensa nisso por um segundo. Quando você age movido pela raiva,
pela necessidade de provar algo, pela vontade de que ela sinta o que você sentiu. Você ainda está reagindo ao poder dela. Você ainda está deixando ela ditar seus movimentos, sua energia, suas decisões. Só que agora em direção oposta. A bússola ainda aponta para ela. A verdadeira ruptura não é barulhenta. Não tem plateia. Não tem drama. A verdadeira ruptura é uma decisão tomada em silêncio. Às vezes num banheiro pequeno com cheiro de lavanda. É você olhando para a situação com olhos completamente diferentes e dizendo, de forma calma e inabalável, não. Mas isso, não. Esse é o limite. Aqui eu paro. Foi exatamente isso que eu fiz. E preciso ser honesta com você, foi muito mais aterrorizante do que qualquer confronto aberto teria sido. Porque confronto tem adrenalina. Tem a energia da raiva que te sustenta. A decisão silenciosa não tem nada disso. Ela exige que você fique de pé sozinha, sem plateia, sem validação imediata, sem saber ao certo o que vem depois. Naquela noite, quando voltamos para casa, eu deixei o tempo passar. Deixei a janta assentar, deixou o silêncio do carro existir sem tentar preenchê-lo. Quando chegamos, eu esperei meu marido se sentar no sofá, tirar o sapato, pegar o celular, aquela rotina automática de quem chega em casa. E então eu sentei do lado. Não na poltrona do outro lado da sala. Do lado. Bem perto. E eu disse, com uma calma que me surpreendeu, que eu precisava que ele ouvisse uma coisa. Não que eu precisava conversar. Não que a gente precisava resolver algo. Que eu precisava que ele ouvisse. E aí eu descrevi o que tinha acontecido. Não como acusação. Não com a voz carregada de quem vai cobrar. Como um relato. Seco, claro, específico. Como quem descreve o tempo que fez lá fora. Hoje, na mesa, quando eu coloquei a sobremesa, a sua mãe disse isso e isso, na frente de todo mundo, com aquele tom. Eu me senti assim. Meu corpo reagiu assim. E isso não pode mais acontecer. Não da próxima vez. Não nunca mais. Ele respirou fundo. E tentou minimizar como sempre fazia, como tinha aprendido a fazer, provavelmente desde muito antes de me conhecer. Disse que ela não tinha tido má intenção, que era jeito dela, que no fundo ela gostava de mim. Eu não deixei, não com agressividade, mas com uma firmeza que eu não sabia que tinha. Disse que eu entendia que era jeito dela, que eu não estava pedindo para ele explicar o jeito dela para mim, que eu estava te dizendo que esse jeito, quando direcionado a mim, nessa forma, nessa frequência, precisava ter uma resposta diferente da parte dele. Que o silêncio dele naqueles momentos que eu entendia que era um silêncio aprendido, não maldade, precisava mudar. Ele ficou quieto por um tempo longo. O tipo de silêncio que não é vazio, é cheio de coisas sendo processadas. E então ele disse algo que eu absolutamente não esperava ouvir. Disse que ele também estava cansado. Que ele também não sabia como lidar com ela há muito tempo. Que ele tinha aprendido desde criança que a forma de sobreviver àquele ambiente era não reagir, não questionar, não criar atrito. Que ele tinha aprendido a ceder da mesma forma que eu tinha aprendido, só que ele tinha aprendido 30 anos antes. Naquele momento, algo mudou na forma como eu via a cena inteira. Eu não via mais o homem que tinha me deixado sozinha naquela mesa, olhando pro prato enquanto eu sorria para uma humilhação. Eu via alguém que também tinha sido formado por aquela dinâmica, que também tinha o seu próprio banheiro de lavanda em algum lugar da infância dele, que também tinha aprendido que não adiantava tentar. Não foi uma cura instantânea, não foi o fim de todos os problemas, não foi a resolução perfeita que a gente imagina quando finalmente tem a coragem de falar. Foi bagunçado, foi incompleto, teve silêncios desconfortáveis e coisas ditas pela metade. Mas foi o começo de uma conversa que deveria ter acontecido anos antes. Foi a primeira vez que a gente falou sobre aquilo de verdade, sem minimizar, sem desviar. E minha sogra, as coisas mudaram. Não da forma dramática que parte de mim queria, não houve confronto épico, não houve momento em que ela admitiu tudo e pediu desculpas. A vida real raramente funciona assim. O que aconteceu foi mais silencioso e mais poderoso do que qualquer confronto teria sido. A gente estabeleceu limites concretos, menos visitas, com mais estrutura nas que aconteciam.
menos exposição a situações onde o padrão se repetia. E quando algo acontece porque ainda acontece, porque pessoas com esse padrão raramente mudam completamente, eu não vou mais buscar água. Eu não congelo mais. Eu respondo, com calma, com firmeza, sem sorriso falso no rosto, com palavras diretas e um tom que não pede licença para existir. E sabe o que é o mais fascinante de tudo isso? Do ponto de vista psicológico, quando você para de ceder, o controlador perde o chão completamente. Porque o controle, esse tipo específico de controle por dominância social que eu descrevi lá no começo, ele só funciona enquanto a outra pessoa coopera. Ele depende da sua paralisia, depende do seu silêncio, depende do seu sorriso falso e da sua ida buscar água. Sem isso, o mecanismo inteiro perde a função. É como uma chave que não encontra mais a fechadura. A primeira vez que eu respondi em vez de sorrir, eu vi nos olhos dela algo que eu nunca tinha visto antes. Não raiva, surpresa. E depois de alguns momentos, ela mudou de assunto. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que tudo muda. Não de uma vez, não com fogos de artifício, não com a clareza cinematográfica que a gente imagina que vai sentir. É silencioso, é pequeno, é assustador e avassalador ao mesmo tempo. É o momento em que você se olha com honestidade e decide que a sua paz de verdade, não a paz falsa de quem engole e sorri, vale mais do que a aprovação de alguém que nunca vai te dar essa aprovação de qualquer jeito, que nunca teve intenção de te dar, que precisava da sua falta de paz para manter a própria sensação de poder. Minha sogra me humilhou naquele domingo na frente de 16 pessoas. Ela não esperava, não podia imaginar que aquele seria o último domingo em que eu passaria sorrindo quando não queria sorrir. O último domingo em que eu iria buscar água quando o que eu queria mesmo era ficar sentada e ocupar o espaço que era meu. Ela achou que tinha me diminuído, que tinha me colocado no meu lugar mais uma vez, da mesma forma eficaz de sempre. Mas o que ela fez, sem querer, sem planejamento, sem nenhuma consciência do que estava provocando, foi me mostrar com precisão absoluta quem eu precisava deixar de ser. A pessoa que engole, a pessoa que cede antes de pensar, a pessoa que vai buscar água quando o que ela quer mesmo é ficar exatamente onde está e dizer, com toda a calma do mundo, não. Não hoje, não mais, nunca mais. Talvez você também tenha o seu banheiro com cheiro de lavanda em algum lugar da sua história. Um momento em que algo quebrou dentro de você ou que está na iminência de quebrar. Um ponto em que a dor de continuar do jeito que está ficou maior do que o medo do que vem depois. Se você tem, não tenha medo desse quebrar. Não corra dele. Esse quebrar específico, esse que acontece quando você finalmente para de fingir que não está vendo o que está vendo, ele pode ser o começo de algo que você ainda não consegue imaginar. De uma versão de você que você ainda não conhece. De uma paz que você parou de acreditar que era possível. E agora, antes de ir, eu te faço uma pergunta para você carregar com você. Se você tivesse que identificar hoje agora, depois de tudo que você ouviu aqui, uma pessoa na sua vida que usa a humilhação silenciosa como forma de controle, você saberia reconhecer? Você conseguiria nomear o padrão? Ou ele ainda estaria invisível para você, disfarçado de jeito de ser, de piada sem maldade, de preocupação, de amor difícil? Pensa nisso com cuidado, porque no próximo vídeo, eu vou te mostrar os 7 sinais específicos que provam que alguém está usando manipulação emocional contra você e a maioria das pessoas ignora todos os 7 porque cada um deles, sozinho, parece pequeno demais para levar a sério. Mas juntos, eles formam um padrão que você vai reconhecer assim que eu descrever. Salva esse vídeo agora. Manda para alguém que você acha que precisa ouvir isso. Você provavelmente já tem alguém em mente enquanto lê essa frase. E nos comentários me conta se você já passou por algo parecido. Não precisa dar detalhes. Pode ser só uma palavra, uma frase. Porque você vai se surpreender com o quanto não está sozinho nisso. Com o quanto essa história que parece tão específica, tão minha, é na verdade de muita gente. Até o próximo.